isolantes topológicos nessas classes de materiais que a gente tem, né, nas pesquisas de física e de engenharia. Sendo que o isolante topológico, ele está na linha de novos materiais, né? Então, eu agradeço pela oportunidade, é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto de uma maneira mais no contexto de divulgação científica. As outras vezes que eu falei sobre esse assunto foi mais em defesas, em reuniões fechadas, e agora poder divulgar é, essa matéria que é tão interessante, essas propriedades, né, de materiais que são os isolantes topológicos. Então, pensando nisso, pensando em que a gente tem um público entre alunos e pesquisadores, né, eu não consigo ver vocês agora porque eu estou com a minha tela aberta, né, tela cheia, eu imagino as pessoas que estejam devido à assiduidade das outras palestras, então eu tenho esse público com alunos da engenharia de materiais, com a física, com a química, e os meus colegas, né, da área e fora da área, mas todos relacionados às pesquisas. Então, pensando nisso, eu preparei uma apresentação que ela não é diretamente voltada para os meus trabalhos de pesquisa, né, mais técnicos. Então, pensando no público de alunos e no público de pesquisadores que também não estão tão familiarizados com essa nova linha de física de materiais, que são os novos materiais, eu preparei uma palestra que ela é introdutória, né? Vou introduzir aos poucos toda a base de isolantes topológicos, para somente lá no finalzinho, que é bem no finalzinho, que eu vou mostrar a minha contribuição, no caso, não minha, porque ninguém faz nada sozinho, como disse o professor Xavier na palestra de manhã, mas a contribuição do meu grupo de pesquisa em relação aos isolantes topológicos, né? Então, eu vou iniciar falando mais diretamente para os nossos alunos, né, de física, química, materiais e os demais que estão na sala. Então, a gente vai começar do começo mesmo, né, daquela coisa bem básica para a gente lembrar das palavras técnicas, das coisas que a gente viu, que a gente não viu, e a gente vai iniciar nessa linha, certo? Então, na linha de física de materiais, a gente tem aqui nesse primeiro painel, né, um conjunto de materiais aqui que perpassam por cristais, magnetos, supercondutores. A gente tem também na linha de mais clássica, como por exemplo metais, condutores e isolantes. E a gente tem na linha de novos materiais, aqui, ó, o que a gente tem interesse de falar hoje sobre isolantes topológicos, né? E toda essa linha, né, de física de materiais, ela tem toda uma aplicabilidade em computação quântica, topológica, aparelhos eletrônicos com baixa dissipação, espintrônica e heteroestruturas magnéticas como supercondutores. Então, durante a palestra, a gente vai falar sobre computação quântica, aparelhos de baixa dissipação, espintrônica e heteroestruturas com supercondutores. Então, iniciando, a gente pode falar materiais, ela é uma ferramenta, é uma metodologia essencial para a gente conseguir estudar todas essas matérias que a gente tem, todos esses materiais. Então, a gente vai desde um material como uma molécula, um átomo, um supercondutor, um magneto, um isolante, um metal, um semicondutor. Todas essas estruturas que a gente estuda através de física de materiais, e ela é um recurso metodológico para a gente entender, né, tentar entender essas estruturas. E a dificuldade inicial que a gente tem para estudar e entender essas estruturas é o grande o quê? A grande aglomerado de partículas e moléculas e suas interações. Para cada matéria, para cada material, a gente tem um tipo de interação e a gente tem um tipo de vácuo que cada material tem. Então, esse aglomerado é um aglomerado muito complexo,
como disse ontem o palestrante da tarde de ontem, né? Então, a gente precisa descrever isso, só que a gente tem interações das mais básicas, como interações eletrostáticas, que vão fazer com que essas propriedades, né, de cada material, ela tenha uma certa dificuldade ou facilidade em formar certos materiais para certas finalidades. Dentre todas essas, a gente consegue estudar de uma maneira mais tranquila, né? A gente tem a ordem dos cristais. Por que que a gente consegue estudar de uma forma não posso dizer fácil, porque não é fácil, né? Mas a gente tem uma ordem que a gente consegue descrever melhor essa estrutura, que a gente sai desse aglomerado e vai para uma estrutura que ela é periódica, né? Então, a gente tem aqui uma estrutura cúbica, né? Só que eu estou só com a face. Aqui a gente tem das mais conhecidas atualmente, né? Que é uma folha de grafeno. Então, a gente consegue perceber essa periodicidade, né, nas estruturas. Então, a gente pode descrever todo o material através de um vetor, né? Um vetor que vai varrer todo esse sistema. E aí a gente tem uma replicação de uma célula. Então, esse sistema é um sistema mais fácil da gente compreender, da gente aplicar uma metodologia em física de materiais. Mas vocês observem que essa facilidade aqui, ou essa dificuldade, relacionado à composição dos materiais, elas obedecem uma certa simetria. Então, a simetria, ela é importante na configuração desses materiais, principalmente porque, devido a essa simetria, ela é capaz de fazer com que cada material ela tenha uma propriedade e uma funcionalidade. Então, vejam, eu posso ter um material que ele, devido à sua simetria, ele vai apresentar um caráter usual para que eu possa usar em dispositivos eletrônicos, né? Aqui eu tenho relacionado a uma memória de computador, a um computador. E eu também posso ter uma outra simetria de um outro material que eu posso usar como um sensor. Nesse caso aqui, a gente tem um sensor de toque. A gente pode ver esse sensor de toque, né, usualmente aqui no nosso lado, onde a gente está agora até assistindo a palestra pelo celular, mas para quem é da engenharia, para quem é da física e é estudante lá do campo de Ananindeua, a gente trabalha com isso, principalmente o professor Marcos, nas disciplinas, que vocês veem isso e vocês têm aplicabilidade, vocês constroem isso quando vocês estão lá nas aulas em que o Marcos ensina para vocês Arduino. Então, o Arduino que vocês estudam lá no campus de Ananindeua, lá nas aulas, nas aplicações, no Orficam, né, que é o workshop do Marcos, agora atrapalhou a voz de fundo, sobre os sensores, né, que vocês constroem lá, sensor de temperatura, sensor de proximidade, sensor de luz, com os equipamentos que tem lá, todos eles estão relacionados com isso aqui. Então, para os físicos e engenheiros e estudantes que trabalham lá com Arduino, vocês estão trabalhando com isso e a gente vai ver exatamente essas propriedades, né, essa aplicabilidade que vocês fazem lá. Agora a gente vai estudar isso, vai ver diretamente dentro de uma análise da estrutura da matéria com uma metodologia, com um método, né, um recurso que é a física de materiais. Então, se a gente está falando em simetria, né, das propriedades dos materiais, a gente tem essa simetria e ela é muito importante, né, basicamente em tudo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma borboleta. Se eu botar agora uma borboleta na mão de vocês, não uma borboleta, eu vou botar meia borboleta na mão de vocês. Então, olhem a borboleta de vocês e se eu pedir para vocês replicarem, reproduzirem a outra asa da borboleta, facilmente vocês vão conseguir. Então, essa borboleta que vocês têm na mão, que vocês têm apenas um lado da asa da borboleta, por simetria, vocês vão conseguir reproduzir o outro lado dessa borboleta, né?
Então, esse padrão que a gente tem na simetria, ele é muito útil. Mas, e se eu quiser, né, armazenar uma informação a mais? Então, esse padrão, essa simetria me dá uma informação. Mas se eu quiser acrescentar uma informação a mais, ou obter uma resposta diferente daquele sistema que eu estou analisando e ele é simétrico. Se eu quiser obter uma informação a mais, eu vou precisar interferir nesse sistema. Então, um exemplo, eu posso colocar um pingo amarelo na asa da borboleta. Quando eu faço isso, eu estou quebrando a simetria, né? Então, um lado não vai ser mais igual ao outro. Então, vocês observem que simetria, ela é muito importante, mas também ela não é uma unanimidade. Eu preciso de quebras de simetria para eu conseguir obter novas informações. Então, a mesma coisa, a gente projeta isso para os materiais e para a física dos materiais. Então, para que eu consiga obter uma nova informação, eu preciso fazer o quê? Quebrar a simetria do sistema. Então, observem aqui, a gente tem retângulos todos da mesma cor, todos do mesmo padrão, enfileirados. Então, novamente, se eu colocar para vocês um padrão desse daqui, rapidamente vocês conseguem reproduzir, né, esse padrão, reproduzir essa simetria. Mas se eu pegar todos esses retângulos e embaralhar, e em um certo momento eu pintar alguns deles de amarelo e pedir para reproduzir novamente uma simetria, provavelmente ninguém vai conseguir reproduzir e achar um padrão, né? Então, nesse momento, eu estou quebrando a simetria do sistema, eu estou acrescentando informações. Na primeira, eu tinha uma informação completa de um sistema todo lilás, e agora eu tenho outras informações porque eu quebrei a simetria acrescentando a cor amarela no sistema. Então, isso, quando a gente reproduz isso para o nosso dia a dia, para o nosso mundo, essa quebra de simetria, a gente consegue ver aqui, ó, na reprodução de códigos binários, né, que são a base da nossa computação, né? Então, esses milhões de códigos aqui, eles representam uma certa quebra de simetria, uma certa falta de padrão, né? E a gente precisa decodificar um sistema como esse, né? Então, ele vai ser útil, né, novamente, para cada material, para cada simetria ou quebra de simetria, simetria um material vai ser útil. Nesse caso aqui, ele vai ser útil para um armazenamento de manipulação de dados digitais. Então, observem que a simetria, ela é um dos pontos importantes, né, na descrição de sistemas de física de materiais. Outro ponto importante relacionado também à simetria é a topologia, né? A topologia é um ramo da matemática, então eu vou apresentar para vocês as coisas bem básicas, né? Porque não é da minha área, eu não sou matemática, eu não consigo trazer para vocês uma coisa mais aprofundada e também não é do nosso escopo, certo? Mas uma propriedade básica que a gente tem na topologia, né, relacionado aos objetos, é que eu posso esticar um objeto ou eu posso dobrar um objeto, né? Então, essas são as propriedades fundamentais que eu tenho na topologia relacionado aos objetos ou aos materiais. Seria eu esticar suavemente ou eu dobrar. Dentre essas duas, eu destaco esse processo de esticar, né? Então, num processo de esticar, eu consigo transformar um material em outro material, né? Então, nesse processo de deformação, vejam agora, Rose e Ferré, sobre a xícarazinha de café lá do início, da capa da palestra, e a rosquinha. Não vai ter coffee break, não vai ter iFood, né?
E o motivo de eu ter colocado a rosquinha e o café lá no início da palestra é porque os dois são pertencem à mesma classe topológica, à mesma ordem topológica, certo? Então, é exatamente disso que a gente está falando e vai, a partir de agora, começar a direcionar, né, a palestra para o caso dessa topologia. E mais para frente a gente vai linkar isso com mais outra propriedade da matéria. Então, observem que eu fiz uma deformação, né, no objeto, de rosquinha para xícara e vice-versa. E o que a gente consegue observar é que o que eu preservo nesse sistema são os furos, né? Então, eu tenho um furo na caneca e um furo na rosquinha. Então, no processo de deformação, eu preservo, né, essa propriedade, certo? Então, o que que isso vai agregar para a gente no estudo? Então, vamos ver o seguinte. O invariante topológico, né, relacionado a essa propriedade da topologia que tu tem, de tu conseguir deformar um objeto no outro, ele vai se dar relacionado ao quê? Desde que tu não tenha o quê? Um invariante topológico. Ou seja, eu só posso deformar um objeto, né, se ele tem um buraco em outro objeto que tem um buraco. Se eu deformar um objeto que tem dois buracos, eu vou deformar ele em outro objeto que tem dois buracos. Por exemplo, a alça de uma panela, né? As duas alças de uma panela. São dois buracos. Então, significa que um está numa classe de invariante topológico, que seria G1, o outro está numa outra classe de invariante topológico, que eu chamo de G2. E a pergunta é, e o G0? O G0 tem uma cavidade lá, né? Mas essa cavidade, ela não tem buraco, ela é um furo. Eu não sei se para vocês tem diferença ou não tem. Furo é uma coisa, buraco é outra e vice-versa, mas observem que aqui é G0, aqui eu não tenho furo, aqui eu tenho uma cavidade, então ela é dessa ordem topológica aqui. Então, observem que daqui, do início da palestra até aqui, a gente falou sobre duas coisas relacionadas à forma, a simetria e a topologia. Então, observem que a gente pode classificar a matéria quanto à sua forma, através da simetria e da sua topologia, através do seu invariante topológico. Mas é bem sabido, né, é bem conhecido da comunidade, que a gente também pode classificar os materiais numa outra classe, né, que é a classe dos materiais condutores, né, a classe eletrônica de materiais. E nessa classe, a gente estuda bem, né, bem conhecido, a gente coloca nessa classe materiais que têm caráter isolante, caráter condutor e caráter semicondutor, não é isso? Então, bem basicamente, a gente tem o isolante como não conduzente, no caso a borracha, e no caso de metal, no caso de condutor de elétrons. Então, a gente viu agora rapidamente duas coisas. Viu a classificação por material quanto ao seu caráter eletrônico e quanto à sua forma. O caráter eletrônico a gente já é bem conhecido, né, dá muitas das propriedades que a gente tem no mundo tecnológico, tanto no mundo macro, no micro e no nano. Mas a gente quer saber se a topologia que a gente vai inserir nesse caráter, nesse contexto, ele também vai ter alguma funcionalidade em partículas subatômicas. Lembrem que lá ele é estudado na matemática no sentido das formas. Mas agora a gente vai querer ver se essa topologia ela é aplicada onde? No mundo quântico, certo? E para isso, se é aplicado ou não, eu vou, a partir de agora, falar diretamente de um novo material, né? Então, esse novo material é o isolante topológico, né? Trabalhado
e pelo David, o Duncan e o Michael, eles trabalharam com cristal de bismuto e eles observaram que o comportamento dos elétrons no bismuto, ele tinha um caráter peculiar. Ele era isolante dentro do material e ele tinha um caráter metálico na superfície do material, né? Então, vejam que a gente tem duas coisas agora unidas. A gente tem um caráter da classificação da matéria que é topológico, né, que é relacionado à sua forma, e um caráter relacionado à condução, né, ao caráter eletrônico dos materiais, que são os isolantes. Então, vejam que agora eu tenho a junção de um material que ele é isolante e condutor devido ao seu caráter, à sua forma. Então, a partir daqui, eu tenho que é conhecido como novo estado da matéria, que são os isolantes topológicos. Em termos de aplicabilidade, como eu falei, é um material que ele é isolante no seu interior e condutor na superfície. Em termos de aplicabilidade, a gente já tem aqui, por exemplo, nessa superfície, na borda da superfície aqui, a gente tem uma condução de energia, né, de feixes de luz. Aqui é trabalhado um laser que tem toda a sua condutibilidade, né, toda a sua mobilidade aqui na borda. E olha aqui no meio. Aqui no meio a gente não tem, então aqui no meio ele é isolante. Do mesmo modo, aqui nesse dispositivo, ó, o fluxo de elétrons aqui, ele é somente na borda, e aqui no meio ele é condutor. Então, eu teria um sistema com esse caráter. É como se fosse uma borracha, né, nesse seu interior, e aqui a superfície, a capa toda condutora, né. Então, aqui eu tenho um novo estado da matéria, né, relacionado a essas duas formas, que é o seu caráter isolante e metálico ao mesmo tempo. E como que a gente enxerga isso? Né? A gente tem aqui, né, as bandas bem conhecidas, né, de um caráter isolante, em que eu tenho que uma separação no gap bem grande, né, entre a banda de valência e a banda de condução. Esse daqui é o meu estado isolante. Quando eu chego aqui no meu estado semimetal, né, ele quase toca a banda de Fermi, né, ou o nível de Fermi. Então, se ele tocar a banda de Fermi, eu vou ter um caráter totalmente metálico. E eu tenho aqui, agora, esse caráter de isolante topológico, o modo como se comporta a estrutura de banda desse sistema. Vejam que ele tem um gap, que é o mesmo gap do isolante, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem esse caráter, ó, condutor, em que as bandas, ó, elas se tocam, certo? Então, observem que ele tem aqui um caráter tanto isolante quanto condutor. Isolante no seu interior e condutor bem aqui, ó, bem próximo do nível de Fermi, certo? Onde as bandas se tocam e eu tenho o quê? A projeção de elétrons e buracos, né? De um estado de uma banda ocupada para uma banda desocupada. Como é que eu consigo fazer isso num isolante? Eu vou pegar esse isolante e vou usar dois isolantes. Eu quero transformar, deformar um isolante que tem um gap num outro isolante que tem um outro gap, né? Então, eu vou deformar esse isolante para que ele, por invariância topológica, se transforme no outro, né? Sem o quê? Sem perder a sua propriedade de gap nesse sistema. Mas, ao mesmo tempo, vai acontecer o quê? Ele vai mudar de classe. Se ele era um G1, se ele era um isolante topológico G1, ele vai ser um isolante topológico G2. Né? Ele mudou sua forma, ele mudou de classe. Da onde vem isso? Aqui a gente tem fisicamente, né, a resposta, o que acontece aqui, é devido ao acoplamento spin-órbita, né, do material.
Mas esse caráter que a gente tem, né, essa propriedade que a gente tem de um sistema ser isolante no seu interior e condutor na superfície, não é algo novo, né? É algo já conhecido. Né? Esse fenômeno a gente tem, né? Esse efeito a gente tem aonde? A gente tem no efeito Hall quântico. Então, é um fenômeno que a gente tem tanto nos isolantes topológicos quanto no efeito Hall quântico. E o que a gente tem aqui? A gente sabe que o efeito Hall não quântico, a gente tem uma direção, uma preferência de campo elétrico, eu aplicar um campo magnético, o que vai acontecer com os elétrons? Ele vai sofrer uma força, né? Então, para quem lembra bem, os meninos aí da física, força de Lorentz, né? E aqui, olha só a trajetória, né, dos elétrons agora no sistema. Vejam que ele, ó, tem um desvio. Esse desvio aqui é uma diferença do potencial que a gente chama de diferença de potencial Hall. Esse é um sistema clássico. Muito tempo depois, a gente vem com o efeito Hall, só que agora quantizado. Então, esse efeito Hall quantizado, ele foi encontrado em amostras, né, de bidimensionais de elétrons, lógico que há uma certa condição a baixa temperatura e a um campo magnético forte. Então, a gente tem esse efeito de a corrente na superfície ser maior e dentro o sistema está isolado, né? As correntes estão presas lá dentro, numa órbita. Esse efeito, a gente encontra ele no isolante topológico, como eu acabei de falar anteriormente, mas a gente tem uma diferença que é relacionado para que eu tenha no efeito Hall esse caráter isolante dentro e com a superfície condutora, eu preciso aprisionar isso aplicando um campo magnético. O isolante topológico, não. O isolante topológico, ele é um material, ele é um novo material em que ele mesmo, a sua própria estrutura, ela já tem esse caráter, ela não precisa que eu aplique um campo no sistema, certo? Mas ele tem o mesmo efeito, que é o efeito Hall. Então, eu tenho aqui uma folha, né, de elétrons, de gás de elétrons, bidimensional. Vocês conseguem enxergar aqui eu apliquei um campo elétrico, um campo magnético, e vocês veem, né, assim como esse efeito aqui da força de Lorentz, a gente vê aqui os elétrons circulando aqui, ó, presos em relação a esse campo numa órbita, certo? Mas, aqui nessa segunda, observem que a borda desse sistema, ó, ela não forma uma órbita completa, ela forma meia borda, meia órbita. Então, essa meia órbita permite que os elétrons, olha, eles caminhem em toda essa borda do sistema. Então, observem que nessa superfície, nessa borda, o sistema ele é altamente condutor, enquanto que aqui dentro os elétrons estão presos na órbita aqui do campo, né? Vejam o caráter topológico do sistema. Mesmo a gente deformando o sistema, mesmo a gente mudando o seu invariante topológico de G1 para G2 para G3, a gente o quê? A gente consegue preservar a condução nas bordas. Qual é a diferença entre esse sistema e o sistema no efeito Hall? No efeito Hall, eu não tenho esse efeito porque eu estou trabalhando com um sistema em que ele tá com as órbitas presas dentro do sistema. E na borda, ele vai ter esse comportamento, porém, com campo magnético. Sem campo magnético, ele não tem, diferente dos isolantes. Então, eu vou ter essa estrutura, ó, em que o elétron ele caminha livremente nas bordas, e aqui dentro eu tenho um sistema isolante. No efeito Hall quântico, né, diferente daquele efeito Hall clássico, o que eu vou ter
patamares em que esses elétrons vão conduzir, né, relacionado com o campo magnético. Então, ele vai ter órbitas, né, caminhos quantizados para que ele consiga tunelar e oferecer uma diferença de potencial e uma condução no sistema. Então, a principal característica aqui é que isolantes topológicos, eles têm estado de borda. Então, vejam que esses estados de borda, eles vão ser a principal busca, né, a principal referência em todos os experimentos, em todos os materiais que vão ser tratados, construídos, né, experimentalmente, teoricamente, para desenvolver dispositivos que tenham, né, esse caráter facilitador de elétrons nesse caminho altamente condutor de elétrons na borda, que seja 100% eficiente, que não tenha perda por colisão, perda por campo magnético, interação spin-spin, né? Então, é um sistema altamente promissor para sistemas. Então, vejam que essa estrutura toda, né, essa física por trás do isolante topológico, em caráter de aplicabilidade, ela vai ser usada, e a busca dela são em várias estruturas da matéria, já encontradas, né, no grafeno, encontrada aqui em cristais, aqui é o cristal de bismuto, né, e a principal fator que a gente tem, né, eu tenho uma via fileiras sem ter nenhuma perda, sem ter a interação, e isso vai facilitar, né, o transporte de elétrons. E aonde que a gente encontra isso? Né? Que materiais são esses? O primeiro material estudado foi o material lá pelos Nobel de 2016, que foi o bismuto, né? Então, a gente tem aqui, ó, exatamente o bismuto numa nanofita bicamada desse cristal, né? Então, observem que aquele caráter lá que a gente encontrou na estrutura de banda, né, para um isolante topológico, né, a gente encontra aqui, ó, numa análise da estrutura de banda do bismuto. Exatamente, ó, eu tenho um gap isolante, mas ao mesmo tempo eu tenho o quê? Bandas de valências e bandas de condução que se cruzam, né, aqui no nível de Fermi, dando o caráter condutor do sistema, certo? E desde então, a gente tem aplicabilidades e estudos nas diversas formas relacionadas a isolantes topológicos. Na supercondutividade, que é um dos casos mais promissores, aqui vocês conseguem ver, ó, aqui no efeito Hall, ó, olha só, nesse daqui vocês conseguem ver claramente esse mesmo efeito aqui, ó, né, no sistema. Também efeito Condor, principalmente porque as bandas, elas se tocam exatamente na banda no nível de Fermi. Aqui tem um outro estudo bem aprofundado em relação a isso. Aqui, provavelmente, são deformações nas estruturas para ver se existem transições de fase aqui nesse sistema. Me corrija, Catiane, se isso daqui não é um gráfico de... esqueci o nome daquele instrumento que vocês fazem. Esqueci, depois eu lembro. Então, vocês vejam que existem muitos estudos relacionados, né? É uma das áreas mais quentes que tem atualmente em física de materiais, né, em matéria condensada. Então, o primeiro estudado foram as bicamadas, né, do bismuto, do cristal. Depois a gente tem o isolante topológico 3D, que nesse caso aqui já é encontrado na natureza, né? Realmente a gente tem minérios que têm esse caráter de isolante topológico, inclusive no Brasil, foi encontrado em Minas Gerais, numa das mineradoras da Vale, um minério que tem essa propriedade. E aqui eu mostro para vocês o estado da arte, né? Como que isso é feito. Então, basicamente, a gente tem aquilo que o professor Ferrer mostrou para vocês ontem pela manhã, um dispositivo com fonte, com dreno e com a região espalhadora no meio. Nesse caso aqui, ó, o isolante topológico e um gate, né, um campo
magnético que eu vou aplicar aqui nesse sistema. Nesse caso aqui, esse bismuto, ele está aqui, ó, né? São três camadas de selênio e duas de bismuto. E a gente tem aqui, ó, um mapa de transmissão desses elétrons, né, na superfície para um sistema. Aqui a gente tem exatamente esse comportamento, ó, isolante lá dentro, né, e altamente condutor aqui na superfície. Aqui provavelmente é um MEV, né, mostrando os cristais aqui no sistema. Então, esses materiais, eles são os mais estudados hoje, né, e a busca por novas propriedades de materiais relacionados a isolantes topológicos. Dentre as aplicabilidades dos isolantes topológicos, a gente tem, né, a busca pelo computador quântico, né? Novamente, a gente tem uma busca por uma informação, sendo que o que a gente tem hoje é um bit quântico. O bit do computador, ele só pode armazenar uma informação de cada vez, né? Ou a informação 1 ou a informação 0. O bit quântico, ele armazena duas informações ao mesmo tempo. Na verdade, esse bit quântico, para quem já fez Moderna 1 comigo, turma de 2019, 18 e 16 e 17, já viu que aqui, né, nesse bit quântico, na verdade, a gente tem uma superposição de estados, né? Então, esses estados aqui, eles vão permitir com que a velocidade, né, com a transmissão da informação seja 100% mais eficiente do que um bit quântico. Esse um bit quântico na quântica, ele é permitido através de uma característica em que uma partícula, né, ela se comunica com outra partícula a uma distância muito grande, sem que elas se vejam, sem que elas observem a mudança, a informação entre uma e a outra, ela consegue mudar seu estado imediatamente após outro estado muito longe dele também mudar, né? Então, isso é muito importante para a gente conseguir construir e armazenar esse código, né? Então, se eu tenho um código 1 a 300 quilômetros de distância, o outro código que está a 300 quilômetros de distância vai saber se esse código virou de 1 para 0 ou de 0 para 1, e automaticamente ele vai mudar lá do outro lado. Mas a gente tem um problema, né? Essas partículas, né, que elas agregam essa informação, elas formam um emaranhado, né? Então, a gente tem um emaranhamento quântico dessas informações. E esse emaranhamento, né, na situação do computador quântico, ele dá um problema para a gente, que no próximo slide eu vou mostrar para vocês uma alternativa para se resolver o problema. Então, a gente busca construir computadores que tenham 100% de eficiência na sua informação. Mas, para isso, ó, o custo de um computador seria desse valor. Mas a gente tem testes, né? Essa empresa aqui é uma empresa que ela faz um teste e ela está acoplada juntamente com a Microsoft, com a Universidade de Oxford e com a Universidade da Austrália. Então, aqui eles já produziram, ó, o primeiro chip quântico. Mas isso não é um dor, não é nada, é só um teste para conseguir fazer, decodificar um qubit, nada muito avançado, né? Só que, para que eu tenha essa informação que um qubit está numa distância e o outro está na outra, para que essa informação se preserve numa ponta e que ela chegue na outra, eu preciso que essa informação ela seja protegida, ela seja preservada. E para isso, eu preciso criar o quê? Eu preciso criar um ambiente desse sistema
em que eu preciso criar um ambiente que ele seja protegido, eu preciso proteger a informação, sendo que ele vai perder por interação eletrostática, por interação eletromagnética, por diferença de temperatura, de pressão, então tudo isso, pelos vácuos, pelas colisões, tudo isso vai interferir, né, no armazenamento dessa memória de uma distância para outra nos estados quânticos desse sistema. Então, para isso, a gente precisa proteger, né, criar estados protegidos. Aqui eu tenho exemplo de uma molécula, é uma molécula que tem um ferro aqui no meio, né? Então, esse ferro, ele tem um certo ordenamento de spin. Então, vai fazer com que o elétron que vai passar daqui, ele vai ter uma preferência, né? Ele vai ter que se adequar ao ordenamento de spin do ferro. Então, ele vai tunelar diretamente desse eletrodo, diretamente para o nível do átomo de ferro, e em seguida tunelar para esse sistema. Então, vejo que eu tenho um sistema que ele está altamente protegido e ele seleciona quais são os elétrons que vão passar daqui para cá. Igualmente como a gente tem aqui para tentar solucionar esse emaranhamento aqui. Essa daqui é uma área da espintrônica, né? Inclusive, tenho um trabalhinho parado relacionado a exatamente essa molécula. Essa estrutura aqui, então, meninos, alunos, quem quiser se habilitar a fazer as continhas, só me procurar, viu? A gente continua esse trabalhinho aqui. Mas por que eu falei de computador quântico? Né? Agora, depois que eu fiz todo esse apanhado relacionado a isolantes topológicos, toda a parte fundamentada, todas as aplicabilidades, e falei de computador quântico e dessa propriedade que a gente tem que preservar para que a gente consiga armazenar a memória, a informação de uma ponta para outra, agora sim eu vou entrar na minha contribuição, na minha área de pesquisa, né? Uma das minhas áreas, assim como eu trabalho com as áreas do professor Jordan, no nosso grupo que é grande, professor Carlos, professor Ferrer, a gente também tem essa linha de pesquisa, que é a pesquisa que eu faço juntamente com o professor Tiago, professor Jorge, Jonas e os outros meninos do grupo, né? Então, eu falei que a gente precisa ter estados protegidos, né, de uma informação que a gente tem numa ponta e a gente tem numa outra ponta. Isso daqui já não tem mais nada a ver com o computador quântico de lá. Isso daqui é exatamente a área que eu trabalho, que são férmions de Majorana. Então, a partir de agora, sim, que eu vou começar a falar do meu trabalho. Então, eu trabalho, gente, com férmions de Majorana. Mas os férmions de Majorana, ele é uma teoria que também pode se juntar e ser um facilitador para que no futuro a gente consiga construir computadores quânticos, né? E o que são férmions de Majorana? O que de fato eu trabalho? Bom, férmions de Majorana é um férmio, né? É uma partícula que ele é sua própria antipartícula, né? Então, para todo mundo que estuda, né, física, mecânica quântica, física moderna, né? Quando chega nessa parte, começa a falar de partículas, de antipartícula, né? O que a gente tem? Em 1937, o Majorana, ele propôs partículas que sejam sua própria antipartícula. Essa busca, né? Desde então, teve uma busca para ver se realmente existia essa partícula na natureza, né? Então, as primeiras pesquisas que começaram para estudar férmions de Majorana, elas se deram em física de alta energia, na busca de querer saber se a matéria escura do universo ela era formada por férmions de Majorana. A gente sabe que a matéria escura do universo das teorias em que ela seria a antipartícula, né? Então, toda a matéria visível de luz seria o elétron, né, formada por elétrons, e a antipartícula seria a matéria escura, né? Então,
essa física de alta energia, ela é feita em aceleradores de partícula para encontrar férmions de Majorana. Só que os férmions de Majorana, na verdade, eles não são partículas, eles são excitações, né? Assim como os fônons, assim como os fótons, certo? E onde é que entra? Então, vejam que o início dos estudos de férmions de Majorana, eles se deram, né, relacionado à gravitação, à física de alta energia, né, da matéria escura do universo. Aonde que entra, né, os isolantes topológicos, aonde que entra a física de materiais nesse sistema. Fazendo um análogo, né, em que uma partícula é sua própria antipartícula, a gente tem, em física do estado sólido, a gente tem quem? A gente tem o elétron com carga elétrica negativa e a gente tem o próton com carga elétrica positiva. Então, um próton e um elétron, né? Então, um é o inverso do outro, um é positivo, o outro é negativo. Analogamente, a gente poderia dizer que um é a antipartícula do outro, né? Então, observem que a gente é bem conhecido que as bandas de valência e de condução, aqui a gente diz que tem elétrons preenchidos e aqui a gente tem buracos, ou os prótons, né? E aqui no meio eu tenho o gap, né? Essa banda aqui que é a região proibida. Então, observem que sempre tem esse comportamento, sempre vai ter um gap, e esse gap a gente não pode juntar, né? Um elétron e um próton aqui nesse gap, ou seja, uma partícula aí junta com a outra partícula, elas vão se aniquilar, né? No caso de férmio de Majorana, não. No férmio de Majorana, eu vou ter, já que uma é a mesma coisa que a outra, eu vou poder o quê? Vou poder ter um nível bem aqui em zero, bem no nível de férmio, eu vou criar um nível de energia, que é o nível aonde está quem? O férmio de Majorana, certo? Então, essa projeção aqui, ela obteve muito sucesso aonde? Na física de materiais. Então, ela avançou até mais que aqui na física de partículas. Então, como que a gente projeta isso em física de materiais? A gente vai precisar, além da propriedade do isolante topológico que a gente tem, além do que eu agora acabei de introduzir para vocês, que são os férmions de Majorana, a gente vai ter que introduzir também agora o estudo de supercondutores. Então, a gente vai estudar três coisas. Na verdade, a pesquisa em si, ela precisa aliar três coisas. Eu não vou falar de supercondutor, senão a gente vai se estender aqui até a noite, né? Então, para falar de tudo que eu preciso para poder entrar na minha pesquisa, não tem como. Então, basicamente, a proposta que se tem relacionada a férmions de Majorana, né, uma aplicação realizável, seria o quê? Seria uma cadeia de Kitaev. Então, observem que aqui eu tenho um férmion. O férmion, ele vai ser quem? Vai ser a junção desse meio férmion com esse outro meio férmion. Então, são uma partícula e a sua antipartícula para formar um férmion de Majorana. Então, o que ele propôs? Ele propôs uma cadeia de férmions de Majorana, né? Sendo que ela é desacoplada, ou seja, esse férmion aqui de Majorana, que é metade, a outra metade dele vai estar onde? Vai estar aqui na outra ponta, ó. Então, vejam que ele está desacoplado. Lógico, eu tenho interações intracadeia, mas eu tenho interações intercadeia. Sendo que, no final do estado, esse férmion de Majorana está desacoplado e o outro férmion de Majorana está desacoplado, né? Que é exatamente esse sinal aqui, ó. Um férmion de Majorana nesse lado e um férmion de Majorana nesse outro lado, né? Então, observem que aqui já posso relacionar com os computadores. A gente lembra que a gente precisa de uma informação de um estado que ele está numa ponta e o outro estado está na outra ponta, mas que, ao mesmo tempo, um consiga mudar e consiga codificar e decodificar a informação que o outro tem,
instantaneamente, certo? Então, daí vem, né, eu primeiro exemplificar a computação quântica para depois entrar no meu trabalho. E aqui a gente tem a descrição, né, exatamente dessa cadeia aqui, da cadeia Diktaev. Ela é uma cadeia que ela tem as interações entre um operador que cria elétron num sítio e ele aniquila no outro sítio. Eu tenho aqui um acoplamento, né, o hopping entre um sítio e outro sítio. E aqui o inverso, ele vai criar no adjacente e aniquilar no anterior. Aqui, ó, eu tenho o acoplamento do supercondutor. Então, esse sistema aqui, ele está sustentado por um supercondutor. Para que eu preciso de um supercondutor para sustentar essa cadeia de Kitaev? Justamente porque o supercondutor ele vai induzir na superfície. Então, vejam só, o supercondutor vai induzir na superfície, assim como o fenômeno do isolante topológico, que ele induz corrente, ele induz elétrons na superfície, é a mesma coisa. Então, eu tenho uma cadeia topológica, eu vou usar o supercondutor para induzir na superfície os elétrons, né? Os elétrons, não, os férmions de Majorana na superfície dessa cadeia, sendo que o supercondutor aqui ele vem para garantir que o férmio de Majorana, né? Eles andem em pares. Na verdade, aqui eu vou ter elétron, na verdade, eu não vou ter dois férmions de Majorana numa aplicação realizável, eu vou ter elétrons e buracos andando juntos. Isso é novidade? Não é novidade, isso é uma propriedade do supercondutor, né? Através de quê? Dos pares de Cooper. Nos pares de Cooper, dois elétrons caminham pareados, né? E aí eles formam elétrons de alta energia. Um elétron com uma carga 2e, agora ele vai andar pareado, ele vai ter 2e, e isso vai me dar origem a supercorrentes. Então, eu vou garantir que essas duas partículas, elas andem pareadas. Então, observem que supercondutor, para garantir que o sistema ande pareado, o isolante topológico, para garantir que eu tenha condução na superfície do fio, na superfície, e eu vou introduzir operadores de férmio de Majorana para que eu tenha para que eu tenha o quê? A metade de um sinal de um elétron, no caso, um férmio. Eu vou ter meio férmio captando informação nas duas pontas. E isso, experimentalmente, já foi realizado, né? Tá aqui essa aqui é uma simulação, é um vídeo, só que eu acabei não pegando o vídeo. Aqui foi o primeiro experimento, né? Primeiro, toda a parte teórica desenvolvida e, de fato, a realização desse experimento aqui na SAICE de 2012. Essa SAICE aqui, ela foi considerada o trabalho mais quente da década, agora entre 2010 e 2020, né? Então, a partir disso, vários experimentos se tem a fim de detectar férmions de Majorana. Esse daqui, que é um fio de átomos de ferro aqui enfileirados, detectando átomo de férmio de Majorana, depositado embaixo de um supercondutor. Esse aqui foi o segundo experimento realizável para detectar essas partículas, essas excitações. E aqui é o estado da arte, né? Aqui eu tenho um nanofio, no caso o nanofio é a cadeia de Kitaev, eu tenho ele sustentado num supercondutor, e eu tenho aqui o gate, né? A voltagem que eu vou dar para que eu tenha transporte. E aqui em preto, ó, exatamente aonde o sinal de férmio de Majorana vão ser detectado através aqui, ó, dos operadores, ó, de meio férmio aqui e meio férmio aqui. Como que eu detecto esse sinal em termos de gráficos, né? Sinal ele é detectado exatamente aonde foi comentado aqui, ó.
Se ele é uma partícula que é a sua própria antipartícula, então ele não vai ter esse impedimento aqui. Ele não vai se aniquilar quando eles se juntarem. Ele vai perfeitamente existir no nível de Fermi. Então, na verdade, o que a gente quer é detectar exatamente esse sinal de Fermi de Majorana, e ele vai ser detectado aonde? Bem no meio, bem aqui no meio, né, do nível de Fermi. Então, observem que aqui eu tenho um pico bem pequeno. Eu tenho dois picos grandes e eu tenho um pico menor centrado aqui. Esse pico, ele é a metade desse pico maior. Esse pico maior são férmions, que a gente chama de férmions comuns. São os elétrons mesmo. Aqui é o transporte de elétrons. Aqui são os férmions de Majorana. Observem que, se um elétron vale 1, meio elétron é meio, né? E se o férmion de Majorana ele vale meio elétron, então ele vai ser quem? Exatamente a metade de 1. Então, observem que aquilo que foi predito teoricamente, né, pelo Majorana, lá em 1937, experimentalmente, hoje é detectável e realizável. Então, isso, gente, é o que atualmente é uma das linhas que eu mais estou dedicada agora a trabalhar, é exatamente a detectar, a propor dispositivos que detectem sinais de férmion de Majorana, né? Aqui eu tenho outro estado da arte, né? Aqui um supercondutor, um fio que eu estou induzindo, né? Supercondutividade nele. Eu vou detectar aqui sinais de Majorana aqui no ponto quântico e aqui os eletrodos. Então, aqui, de fato, agora eu mostro para vocês a minha contribuição nessa linha, né? Novamente, como eu falei, a minha não, né? A minha e do conjunto de colaboradores, né? Do nosso grupo de pesquisa. Então, meu grupo de pesquisa, né? No caso desse trabalho vou mostrar aqui, desses resultados, é um trabalho inicial do professor Antônio Tiago Madeira, da UFRA, né? Sobre a minha coorientação e a orientação do professor Jordan, para obter a titulação de doutor, né? A gente tem aqui um processo de doutoramento no PPGF da Física Almiraci. Aqui a gente tem o professor Alexandre de Cametá, o Jorge, que é de Breves, eu, campus Ananindeua, e o professor Jordan, do campus do Guamá. Esse trabalho, né, estados de Majorana num dispositivo de ponto quântico com uma cadeia zigue-zague, né, sustentada num supercondutor, ele está aqui, né, eu mostro aqui para vocês inicialmente o estado da arte. Então, vejam que é exatamente o que eu falei. Eu tenho aqui embaixo, ó, essa camada aqui é o supercondutor, e aqui em cima eu tenho um fio, observem que é um fio zigue-zague, né, tipo um poliacetileno. Ou se eu conseguir fazer reprodução, eu vou ter uma cadeia e reproduzir um grafeno, né, uma folha de dos estudos que são feitos em fio, né? Esse fio enfileirado, em um fio que tem uma certa rede, é uma rede, na verdade. É uma rede que vocês conseguem observar que ela é bem complexa. Olha a quantidade de acoplamentos que eu tenho aqui. Eu tenho um acoplamento aqui, então, se a gente pegar esse sítio 3, ele acopla simultaneamente com o sítio 1, com o sítio 2, com o 4 e com o 5. Né? Diferente de eu pegar um que acopla com o outro, e vai numa linha reta. Né? Então, esse fato da gente propor um fio muito mais complexo, por que a ideia de propor um fio mais complexo para tentar induzir Fermi de Majorana? Porque com esse trabalho a gente quer se aproximar de uma realização mais experimental,
né? Então, nas linhas experimentais, principalmente na linha de experimentos de átomos congelados, é muito mais sustentável, é muito mais plausível tu conseguir realizar um experimento em que tu tenha uma cadeia mais sólida, uma cadeia mais sustentável realmente, do que pegar um fio. Um fio, ele vai ser mais frágil. Então, quando tu tem uma cadeia que ela te dá mais estabilidade, a maioria dos experimentos, ela tem preferência por fazer umas experiências relacionadas a essa linha, a fazer experimentos com uma cadeia mais estável. Então, por isso que a gente propôs uma cadeia, né, como se fosse uma rede, que daria esse link para uma futura realização experimental mais palpável, né? Mas, ao mesmo tempo, por que quase ninguém faz essa linha reta, né? Ninguém faz essa linha complexa aqui. Essa linha complexa dá um trabalho, né, um custo de cálculos imenso. Enquanto tu tem uma projeção se tu faz um cálculo para um sítio, tu tem uma matriz, tu tem 8 equações acopladas. Quando tu faz um sítio para esse sistema, tu já começa com 16 equações acopladas. E isso vai aumentando exponencialmente. No final, a gente tem um custo de cálculo gigantesco para fazer isso, né? Então, é muito complexo. As várias interações que a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem a interação de hopping entre um sítio e outro. Esse hopping é diferente desse hopping. A gente tem uma interação aqui da cadeia com o supercondutor, que é dada por esse delta aqui. Então, vai induzir outras propriedades no sistema. Essa cadeia acoplada ao supercondutor, ela vai estar acoplada num ponto quântico. Esse ponto quântico aqui, teoricamente, a gente coloca ele para um nível. O que vai servir? A gente vai acoplar as cadeias, né? E aí o sinal de Majorana a gente vai detectar no ponto quântico, né? E, logicamente, a gente vai ter aqui elétrons sendo injetados, né? Num sistema em que o elétron vai, né? Percorre toda a cadeia, volta e passa para o dreno, né? E aqui os acoplamentos. Então, diferente do que o professor Ferrer, o professor, eu esqueci o nome dele, de ontem à tarde, eles falaram, eu não vou construir esse sistema, eu não vou construir ele no modo book. Eu não tenho um programa que vá construir esse sistema para poder eu modelar, eu simular ele. Eu construo esse sistema através de Hamiltonianos. Então, aqui eu só tenho a parte inicial mesmo. Então, eu tenho um Hamiltoniano que ele vai me dar o caráter dos eletrodos. Um Hamiltoniano, desculpa, um Hamiltoniano do ponto quântico, esse aqui, que é o DOT, ponto quântico, o Hamiltoniano dos eletrodos, que são L de Leeds, o Hamiltoniano que acopla o eletrodo ao ponto quântico e o Hamiltoniano que acopla o ponto quântico na cadeia e o ponto quântico, o Hamiltoniano da cadeia, né? Ainda está faltando aqui o Hamiltoniano do supercondutor, né? Que também não vem ao caso colocar aqui, que seria muita conta. Então, o meu interesse aqui é, de fato, encontrar nesse sistema também férmions de Majorana. E como que a gente fez? A gente foi acrescentando gradualmente sítios no sistema, sítios na cadeia. Então, vejam, como a gente tem uma célula inicial, a célula inicial, ela não começa do sítio 1, como no fio. A gente já começa com 3 sítios. Então, a gente já começa com 16 equações acopladas para poder acoplar uma na outra, para poder encontrar uma equação e detectar férmions de Majorana. Depois, a gente acrescenta outra, refaz o cálculo, e acrescenta e vai assim acrescentando. Então, aqui a gente tem para 5 sítios. Observem que, exatamente o que proposto, né, a gente tem nessa cadeia aqui, a gente tem os operadores de férmion de Majorana. Então, a gente pega os operadores de férmion
e reescreve eles em termos de um outro operador na mecânica quântica, que são os operadores de férmions de Majorana, para poder eu conseguir obter o sinal no sistema. Né? Se eu não tiver férmio de Majorana aqui dentro, eu não vou obter férmio de Majorana aqui. Então, observem que eu observo exatamente naquele ponto lá do nível de férmio, meio férmio, né? Meio sinal, esse sinal esse sinal aqui de excitação, ele é um férmio de Majorana, relacionado com um férmio comum. Então, observem que, já de inicialmente, o nosso trabalho é promissor porque a gente já consegue garantir que esse sistema, ele, de fato, o sistema proposto, ele também detecta férmions de Majorana. O que a gente faz aqui, através do método da função de Green, é conseguir, a partir de agora, ter o controle desses parâmetros. Então, experimentalmente, tu consegue controlar, né, o que tu vai mexer lá no sistema. Eu não sei direito, não sei muito como é que faz isso, mas como que tu vai mexer no sistema, no experimento, para que ele te dê um resultado, né? Mexer na temperatura, no campo. A gente, teoricamente, também consegue fazer isso através dos nossos parâmetros. Então, a escolha da gente fazer isso através de função de Green no equilíbrio, que é uma metodologia, é justamente a gente ter controle. A gente tem controle no acoplamento entre as cadeias, a gente tem controle no acoplamento entre o hamiltoniano e a cadeia, a gente tem controle em fazer com que a cadeia esteja mais fracamente acoplada ao ponto quântico, ou mais fortemente acoplada ao eletrodo, ou mais fortemente a cadeia acoplada ao supercondutor. Então, a gente consegue ter essas variáveis todas para a gente conseguir estudar e analisar um sistema por completo. E cada análise dessa, nós não fizemos aleatoriamente. Por exemplo, o fato da gente conseguir mexer aqui, existe um método experimental, que é a quebra de junção, em que a gente, por pressão, separa, né, meio que quebra esse sistema no meio. Então, quando tu empurra o sistema, tu vai fazendo o quê? Tu vai afastando os eletrodos. Então, esse sistema experimental de tu afastar os eletrodos vai te dar uma resposta eletrônica. Então, se a gente tem um controle exatamente, né, desses gamas, conseguindo deixar ele mais fortemente acoplado ou menos, ou fracamente acoplado, também me dá uma resposta relacionada a isso. Então, todas essas escolhas a gente tem relacionado com a finalidade de melhorar o sinal de Fermi de Majorana no sistema, ou dissipar esse sinal de Majorana no sistema. Então, é uma chave, né? Se eu quero ter sinal, ou se eu não quero ter sinal em um certo momento de Majorana no sistema, né? Essa complexidade, ela se dá relacionado a todas essas interações. Olha, cada K, J, S, H são matrizes de acoplamento, né, desse sistema. Então, aqui está a complexidade, né, dessa cadeia e desse sistema por um todo, né, de propor um sistema desse, né. Só que o nosso sistema, tipo, eu não estou interessado em computação quântica, né, mas todo esse fundamento, ele é realizável em computação quântica, né. O meu interesse está ainda em dispositivos, em eficiência de transporte eletrônico. Mas, então, esse trabalho, hoje, ele está evoluindo, né, para, de fato, detectar correntes elétricas nesse sistema, já está na fase de escrita. Então, a gente tem um trabalho que a gente continua nessa linha de trabalho, dessa daqui, e é um trabalho é uma linha promissora, né, dado a essa complexidade, e rendeu para o grupo, né, a capa da revista, né, de setembro de 2018, né, da revista. O trabalho rendeu a capa da revista. Então, isso nos orgulha muito, porque, de fato, foi um trabalho de 3 anos, de muitos cálculos, né, um trabalho árduo em conjunto. Então, essa é uma das linhas que eu pesquiso, e eu precisei
fazer todo um tratamento antes com isolantes, e na verdade eu coloquei lá no início que eu ia falar de isolantes topológicos, de fato eu falei, né, de todas as propriedades, até porque muita gente não conhecia ainda, né, ou então superficialmente sobre esse estado da matéria, mas no final já foi um link para eu entrar no meu trabalho, diretamente. Não que eu trabalhe diretamente com isolante, eu não trabalho diretamente com isolante topológico, eu induzo topologia no meu sistema, né? Que é o mesmo fenômeno, né? É o mesmo fenômeno encontrado no isolante topológico. Então, eu termino, né, a minha apresentação e eu gostaria de agradecer, né, ao professor Marcos e aos meninos que estão trabalhando com ele, o Lucas, eu não lembro o nome dos outros meninos, agradecer à FEMAT, à FACFIS, ao meu grupo e ao campus de Ananindeua. Obrigada, gente.